nome é Alex, e nos últimos 8 anos, sou atendente do 911. Trabalho incansavelmente em uma sala mal iluminada, cheia de telas brilhantes, equipamentos zumbindo e conversas baixas. Quase todos os dias eu sento na minha estação, usando um fone de ouvido que me conecta com as vozes dos necessitados. Trabalhar como despachante me mudou, no entanto. Depois de lidar com inúmeras chamadas de emergência, você desenvolve um certo nível de resiliência emocional. Não há espaço para pânico ou hesitação quando a vida de alguém está em risco. Eu ouvi o medo nas vozes das pessoas, o desespero, o terror. Eu ouvi suas últimas palavras, enviei ajuda correndo para sua localização e fiz tudo ao meu alcance para mantê-los calmos até que a ajuda chegasse. É um fardo pesado para carregar, mas não o trocaria por nada. Ainda assim, pode chegar até você. Deixe você em uma mentalidade sombria no final de uma noite. Noites passadas bebendo para esquecer algumas das circunstâncias mais implacáveis que você enfrenta durante a noite. A vida no call center se tornou uma espécie de segunda casa para mim. Criei laços estreitos com meus colegas despachantes, compartilhando histórias, risos e lágrimas durante nossos longos turnos juntos. Nós nos tornamos uma família unida, apoiando uns aos outros nos altos e baixos emocionais que acompanham o trabalho. É uma carreira exigente, que muitas vezes me deixa fisicamente e emocionalmente esgotado no final de um turno. Mas, ao deitar a cabeça para descansar todas as noites, encontro consolo em saber que fiz a diferença na vida daqueles que mais precisavam de mim. Às vezes parece um trabalho ingrato, onde eu apenas amarro as pessoas certas para quem está com problemas, mas às vezes eu sou a voz que fica na linha durante um momento traumático que me estimula. Lembro que foi em uma noite fria e chuvosa de outubro que recebi a ligação mais estranha da minha carreira. Meu turno começou como de costume. Era um dia de semana, então as primeiras horas foram relativamente calmas. Eu tinha acabado de me acomodar com uma xícara de café fresco quando o telefone tocou. Olhando para o identificador de chamadas, fiquei confuso se viesse do meu próprio número. Eu bati no meu telefone que estava virado para cima na minha mesa para ver se estava ocioso na tela de bloqueio, nenhum botão de bolso saindo, apesar de ser impossível de qualquer maneira. Então hesitei por um momento antes de atender a ligação. Quando atendi a ligação, minha mente disparou pensando por que isso aconteceria. Talvez fosse um número semelhante, com diferença de um dígito, que eu interpretei mal à primeira vista. Ou um simples erro no sistema. De qualquer maneira, minha boca pilotou automaticamente as palavras de abertura que eu disse 1000 vezes. 911. Qual é a sua emergência? A voz do outro lado da linha era inconfundivelmente minha, o que me deu um arrepio na espinha. Estava cheio de medo e pânico. Alex, você precisa me ouvir. Não tenho muito tempo. Vai haver um acidente na esquina da Oak com a El em 10 minutos. Você tem que avisar as autoridades e levá-los lá antes que aconteça. Vidas estão em jogo. Eu estava estupefato. A voz parecia tanto com a minha que era impossível acreditar que pudesse ser de outra pessoa. À medida que o medo na voz me dominava, senti meu próprio medo crescer. Eu sabia que não podia permitir que isso obscurecesse meu julgamento. Manter a compostura era uma parte essencial do trabalho. Quem é? Eu perguntei hesitante. Apenas confie em mim, Alex, a voz implorou. Você vai entender mais tarde. Por favor, apenas envie ajuda para Okiel. Você pode evitar uma tragédia. Antes que eu pudesse responder, a linha caiu. Olhei para o telefone, minhas mãos tremendo e meus pensamentos um turbilhão de confusão e medo. Meus instintos como despachante me instaram a tratar a ligação como legítima, mas uma parte de mim não pôde deixar de questionar as circunstâncias bizarras. Respirei fundo, e decidi confiar na voz e despachar os serviços de emergência para o cruzamento. Ao fazer isso, não consegui me livrar da sensação de desconforto. Apenas me ocorreu que ele sabia meu nome,
acrescentando mais à pilha de mistérios. Esperei ansiosamente uma atualização dos respondentes, esperando além da esperança de ter feito a escolha certa. Quando o rádio ligou, confirmando que um grande acidente realmente havia ocorrido no local e hora exatos que a voz havia previsto, meu coração disparou. Fiquei aliviado por ter levado o aviso a sério, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de pavor me consumia. Se a voz estava certa sobre o acidente, o que mais ela sabia? Quando eu estava começando a processar as implicações da primeira ligação, o telefone tocou de novo. Meu coração pulou na minha garganta quando vi meu próprio número exibido mais uma vez. O medo e a ansiedade que cresciam dentro de mim ameaçavam me dominar, mas eu sabia que não podia permitir. Eu havia testemunhado tantas ligações traumáticas que tinha uma forte determinação e usei essa experiência para me impulsionar a fazer meu trabalho, apesar da situação terrivelmente aterrorizante. Com a mão trêmula, atendi a ligação, rezando por respostas e me preparando para o que viesse a seguir. Alex, a voz sussurrou com urgência, eu sei que você está com medo e sei que é difícil de acreditar. Mas você tem que confiar em mim. Há uma mulher chamada Sarah que vai ligar para você em exatamente 3 minutos. Seu ex-abusivo namorado está tentando invadir o apartamento dela. Ela estará escondida no armário. Diga a ela para ficar quieta e mande a polícia para o endereço dela imediatamente. Enquanto ouvia a voz, minhas emoções eram uma tempestade rodopiante de descrença e preocupação. Fiquei apavorado com a conexão inexplicável que parecia compartilhar com esse interlocutor, mas, ao mesmo tempo, não podia ignorar o fato de que, se a primeira ligação fosse legítima, havia vidas em risco. Senti uma pressão imensa para tomar a decisão certa. Quem é você? Eu perguntei novamente, minha voz vacilante. Como você sabe tudo isso? Eu não posso explicar tudo agora, mas eu prometo que você vai entender logo, a voz respondeu, uma pitada de desespero rastejando, quase combinando com o meu. Por favor, apenas confie em mim. Mais uma vez, a linha caiu, deixando-me com nada além de meus pensamentos acelerados e o zumbido monótono do call center ao meu redor. Com o passar dos segundos, senti uma crescente sensação de mal-estar, a tensão na sala quase palpável. Olhei para os meus colegas, imaginando se eles estavam tendo uma experiência semelhante à minha. Depois dos 3 minutos mais longos da minha vida, exatamente como a voz havia previsto, a ligação de Sarah foi atendida. Sua voz em pânico ecoou em meu ouvido, e eu sabia que não podia ignorar o aviso que recebi. Guiei Sarah através da terrível provação, mantendo-a calma enquanto despachava a polícia para sua localização. Enquanto isso, minhas próprias emoções ameaçavam vir à tona, uma estranha sensação de conexão com essa mulher que eu nunca conheci. Quando recebi a confirmação de que Sarah havia sido resgatada com segurança e seu ex-namorado preso, uma onda de alívio tomou conta de mim. Mas esse alívio durou pouco, pois o peso da situação continuou a pesar sobre mim. A voz ao telefone sabia que esses eventos iriam acontecer, e eu não conseguia me livrar da sensação de que havia mais por vir. Não demorou muito para a terceira ligação chegar, meu coração estava pulando quando meu próprio número apareceu na tela mais uma vez. Hesitei por um momento, minha mão pairando sobre o telefone. Senti um profundo pavor que me gritou para arrancar minha mão do telefone. Mas eu não podia ignorar a ligação, não quando vidas estavam potencialmente em jogo. Engolindo em seco, peguei o fone e me preparei para o que estava por vir. Alex, disse a voz, agora parecendo mais urgente do que nunca, você precisa sair do call center agora mesmo. Há um vazamento de gás no prédio. Vai explodir em menos de 5 minutos. Você tem que tirar todo mundo daqui. Meu sangue gelou quando a gravidade da situação me atingiu como uma tonelada de tijolos. Tudo que vinha crescendo dentro de mim durante a noite ameaçava me dominar, mas eu sabia que não podia deixar. Eu tive que agir rapidamente. Como você sabe disso? Eu exigi, minha voz tremendo. Quem é você?
A voz, agora frenética, respondeu: Não se desespere, Alex, não há tempo. Eu sou você. Estou ligando do futuro. Sei que é difícil de acreditar, mas você tem que confiar em mim. Não há tempo para explicar. Você precisa evacuar o prédio agora. Minha mente disparou enquanto eu tentava processar o que estava ouvindo. Seria realmente possível que eu estivesse falando comigo mesmo do futuro? A noção parecia muito surreal para ser verdade, mas a evidência era impossível de ignorar. Eu tinha que tomar uma decisão, e precisava tomá-la rapidamente. Sentindo o peso da responsabilidade pesando sobre mim, fiz minha escolha. Bati o fone no gancho e me levantei de um pulo, com o coração batendo forte enquanto corri para alertar meus colegas. Com uma evacuação frenética e confusa, aclamada por perguntas constantes de todos que passavam por mim, eu estava muito pensativo para explicar qualquer coisa a eles. Muitos protestaram, sabendo quão importante era o trabalho, e deixar o centro era um grande perigo para as pessoas necessitadas, mas eu apenas insisti na urgência até que eles também fossem embora. Mal conseguimos sair a tempo. Enquanto observávamos de uma distância segura, o prédio foi envolvido pelas chamas, a explosão sacudindo o chão sob nossos pés. Fiquei ali parado, meus colegas despachantes reunidos ao meu redor, seus rostos marcados pelo choque e pelo alívio. À medida que a realidade do que acabará de acontecer começou a afundar, me vi lutando com um turbilhão de emoções. Alívio por termos escapado ilesos, gratidão à voz que me alertou e uma sensação persistente de descrença por ter realmente me comunicado com meu futuro eu. Quando perguntado como eu sabia o que iria acontecer, eu dei uma resposta indiferente sobre cheirar alguma coisa, mas a maioria das pessoas estava em choque demais para investigar mais do que isso. Mas em meio ao caos e à confusão, uma coisa ficou clara: recebi um presente, uma chance de mudar o curso da minha vida e das pessoas ao meu redor. E eu sabia que não podia desperdiçar esse presente. Nos dias que se seguiram à explosão, vi-me consumido pelos acontecimentos que haviam ocorrido. A voz ao telefone, a minha própria voz, salvou inúmeras vidas, inclusive a minha. E embora eu lutasse para entender o conceito de me comunicar com meu futuro eu, não podia negar a realidade do que havia acontecido. Enquanto tentava aceitar a situação, percebi que o conhecimento que adquiri poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. De repente, fui confrontado com a assustadora responsabilidade desse conhecimento secreto e não conseguia me livrar da sensação de que cada decisão que tomava poderia ter consequências que alterariam a minha vida. O peso dessa responsabilidade parecia um fardo imenso, mas eu não podia deixar meu medo me segurar. Eu sabia que potencialmente tinha uma oportunidade única de fazer a diferença, de ajudar quem mais precisava. E assim, a cada dia que passa, me vejo mais determinado do que nunca a confiar na voz e ver se posso usar essas ligações para o bem. Um prédio próximo foi alugado e rapidamente configurado para receber chamadas do despachante. Era uma necessidade, então nenhuma despesa foi poupada para acelerar a configuração. Mergulhei de cabeça no meu trabalho, atendendo ligações com um renovado senso de propósito e urgência. Fiquei de olho no identificador de chamadas, sempre antecipando a próxima ligação misteriosa do meu futuro eu. E quando esses chamados chegaram, atendi seus avisos sem hesitar, confiando em minha própria voz para me guiar. Eu me encontrei constantemente no limite. Senti uma profunda sensação de solidão, sabendo que não poderia compartilhar meu segredo com ninguém, nem mesmo com meus colegas mais próximos. Conforme os dias se transformaram em semanas, comecei a ver o impacto de minhas ações. Vidas foram salvas, tragédias evitadas e esperança restaurada. E a cada sucesso, senti a minha confiança crescer, meus medos lentamente dando lugar a um sentimento de orgulho e realização. Eu sabia que estava caminhando sobre uma linha tênue, jogando com forças que não conseguia entender completamente. Mas em meu coração, eu acreditava que estava fazendo a coisa certa. Ninguém suspeitou de nada. Frequentemente,
O despachante é simplesmente a ponte entre o chamador e os serviços, então foi fácil pensar que foi uma coincidência eu simplesmente ter atendido o telefone. Conforme continuei a prestar atenção aos avisos do meu eu estranho, vim a entender que o maior poder que possuía não era a capacidade de prever o futuro ou mudar o curso dos eventos. Em vez disso, foi o poder de escolha, a escolha de confiar em uma voz urgente, de abraçar o desconhecido. Uma noite, enquanto eu estava sentado em minha estação, o telefone tocou mais uma vez, desta vez exibindo um número desconhecido. Eu me preparei em antecipação quando peguei o telefone. A voz do outro lado era familiar, mas desligada, como se não fosse totalmente humana. Alex, a voz rosnou, você se tornou complacente. Há um futuro terrível à sua frente. Eu vi isso e você deve impedi-lo. O pavor tomou conta de mim, minha mente correndo enquanto eu tentava descobrir o que estava acontecendo desta vez. Esta era outra versão de mim mesmo. Eu escutei com cautela enquanto a voz continuava. Ao longo de várias ligações, a voz forneceu avisos e enigmas enigmáticos, cada um sugerindo um possível desastre ou tragédia que eu precisava evitar. A princípio, as instruções pareciam relativamente benignas. Na primeira ligação, a voz me contou sobre uma discussão que estava para acontecer entre duas amigas minhas, que levaria ao fim da amizade. Deu-me a hora e o local exatos para intervir e mediar o conflito. Segui as instruções com hesitação e, para minha surpresa, consegui evitar as consequências entre eles. Na segunda ligação, a voz me orientou a deixar uma denúncia anônima à polícia sobre uma vizinha idosa que corria o risco de vazamento de gás em sua casa. A voz afirmava que se eu não agisse, ela sofreria um terrível acidente. Eu lutei com a decisão, mas acabei decidindo fazer a ligação. No dia seguinte, descobri que a polícia havia realmente descoberto um vazamento de gás em sua casa e o consertado bem a tempo. À medida que as ligações continuavam, a agressividade e as exigências da voz começaram a aumentar. Ele me instruiu a invadir a casa de um colega de trabalho para encontrar evidências de uma conspiração, convencendo-me de que o colega de trabalho estava planejando algo malicioso que afetaria muitas pessoas. Relutantemente, obedeci, apenas para encontrar evidências aparentemente inconclusivas, que me fizeram questionar minhas ações e as dicas que estava recebendo. A ligação seguinte me empurrou ainda mais, incitando-me a sabotar os freios de um carro para evitar um acidente que levaria a uma catastrófica reação em cadeia. Cada instrução era mais sombria que a anterior, deixando-me cada vez mais perdido em comparação com o primeiro Alex que estava me ligando. Ainda assim, havia uma chance de eu ainda estar indo bem. O vislumbre de esperança provocado pelas muitas ligações iniciais ainda está preso em meu coração. Temendo as consequências de não atender aos avisos, comecei a seguir as instruções da voz ao pé da letra, mesmo quando envolviam ações moralmente questionáveis. Ao fazê-lo, senti meu relacionamento com amigos, família e colegas de trabalho se deteriorar, deixando-me isolado e paranoico. Conforme continuei a seguir as instruções da voz, uma dúvida incômoda começou a crescer no fundo da minha mente. Não pude deixar de questionar se a voz era genuinamente outra versão de mim ou algo muito mais sinistro. A linha entre o certo e o errado estava borrada e eu lutava para entender o caos que envolvia a minha vida. Sentindo-me cada vez mais perdido e desesperado, decidi fazer algumas pesquisas, na esperança de encontrar respostas ou alguma explicação para os bizarros acontecimentos que vinham ocorrendo. Eu tive que vasculhar muitas fraudes, malucos com um teclado e conspirações sobrenaturais diretas, mas durante minha pesquisa, me deparei com um conceito chamado tulpa, um ser senciente criado a partir de pensamentos coletivos, crenças e energia de seu criador. De acordo com as informações que encontrei, um tulpa poderia se tornar poderoso e independente, capaz até de interagir com o mundo físico. Quanto mais eu lia, mais me convencia de que a voz ao telefone era uma tulpa que eu havia criado inadvertidamente. Minha solidão e o turbilhão emocional de trabalhar no centro de despacho de emergência deram origem a essa entidade, que começou a ganhar vida própria. Algo que estava disfarçado como meu futuro eu o tempo todo.
Ele estava me usando como um peão para criar cenários que traziam sofrimento, alimentando-se dos altos e baixos emocionais que causava. Com esta revelação, eu sabia que tinha que assumir o controle da situação e recuperar minha vida. Entendi que a tulpa se alimentava do meu medo, desespero e solidão, então tive que enfrentar minhas emoções e enfrentar a entidade de frente. Esperei a próxima ligação, minha ansiedade estava nas alturas enquanto me preparava para enfrentar o tulpa, embora agora por motivos diferentes. Quando o telefone tocou, atendi sem hesitar, afirmando minha nova determinação. Eu sei o que você é, eu disse a voz com firmeza. E eu não vou deixar você me controlar por mais tempo. Ele riu, tentando minar minha determinação. Você acha que pode simplesmente se livrar de mim, Alex? Eu sou uma parte de você, você sabe. Firmei minha voz, concentrando-me em permanecer forte. Eu criei você, e posso desfazê-lo. Não vou deixar você machucar mais ninguém. Desliguei e continuei meu turno com uma compostura vigorosa. Percebendo que precisava enfraquecer a tulpa privando-a das emoções negativas das quais se alimentava, comecei a me reconectar com amigos e familiares, reconstruindo os relacionamentos que havia negligenciado enquanto estava sob a influência dessas coisas. Procurei ajuda profissional para lidar com o estresse emocional e a solidão que experimentei devido ao meu trabalho. Com o tempo, o poder do chamador diminuiu, os cenários que ele chamava eram cada vez mais mundanos, até que tudo o que conseguia conjurar era um gato preso em uma árvore. Enquanto eu continuava a cultivar conexões e emoções positivas. Sua voz ficava mais fraca a cada chamada, à medida que ficava cada vez mais desesperado para manter seu domínio sobre mim. Eu sabia que tinha que cortar a conexão completamente para acabar com sua existência. Uma noite, ao receber a última ligação do meu número, enfrentei-a com uma sensação de calma e determinação. Este é o fim, eu disse a voz com firmeza. Retomei o controle da minha vida e você não tem mais poder sobre mim. A voz se transformou em um sussurro, sua existência oscilando à beira do esquecimento. Você não pode fazer isso. Mas eu já tinha feito minha escolha. Adeus, eu disse, e desliguei o telefone pela última vez. A partir de então, ele se foi, banido da minha vida para sempre. Eu enfrentei meus demônios internos que se tornaram reais e os conquistei, emergindo mais forte e resiliente do que antes. A provação me ensinou lições valiosas sobre o poder das emoções e a importância de me manter conectado com as pessoas de quem gosto. Ao seguir em frente com minha vida, carreguei comigo as lições que aprendi, determinado a usá-las para moldar um futuro mais brilhante e gratificante.